Continuando os vídeos de função afim, esse agora vai falar, a gente vai ver um pouquinho, conhecer um pouquinho para que servem os coeficientes numéricos, tá? Então, a função afim ela é a função que é definida por uma equação de primeiro grau, né? É a função do tipo f de x, coordenação motora é péssima para essas coisas, igual a x mais b. Toda a equação é escrita dessa forma. Aí aqui eu tenho um exemplo da função f de x igual a 2x mais 3. Então, o meu a é 2 e o meu b é 3, tá? Aí, o que esses dois números, para que esses dois números servem? Então, vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui, porque... Vai. Na função 2x mais 3, o 2 é o que a gente chama de coeficiente angular. É o número que acompanha o x, ele é chamado de coeficiente angular. E ele vai me dizer quando a minha função é crescente ou quando ela é decrescente. Ela vai ser uma função crescente se esse número que acompanha o x for um número maior do que zero. E ela vai ser uma função decrescente se esse número que acompanha o x for um número menor do que zero. O que é ser maior do que zero e ser menor do que zero? Vamos supor que tu tem a reta numérica, o zero é que é a minha origem. Então, todo número que tiver à direita do zero, quem que está à direita do zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é infinito e além. Então, esses números positivos, esses números sem sinais negativos, eles são números maiores do que zero. E os números menores do que zero são os números que estão do lado esquerdo, que é o menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai, infinito e além. Então, são números negativos, são números que têm sinais de menos. Então, eles são considerados números menores do que zero. Então, se esse número que tiver no x for um número positivo, a gente diz que é uma função crescente. Se esse número que tiver no x for um número negativo, a gente diz que é uma função decrescente, tá? O que é o 3? O 3, que é o b, né, da minha função, é o que a gente chama de coeficiente linear. Ele não tem letra, é o termo independente. E o coeficiente linear, ele vai me dizer aonde é que a reta do meu gráfico vai passar no eixo das ordenadas. Qual eixo das ordenadas? É a reta em pé. Então, o meu gráfico da função afim ele vai passar em qual número? Esse número onde ele vai passar é o que a gente chama de coeficiente linear, que é o valor do meu b, tá? Aí, aqui nessa função, o meu a é 2. Como 2 é um número maior do que zero, então a minha função é uma função crescente, tá? E o meu coeficiente linear é 3. Como o meu coeficiente linear é 3, o meu b é igual a 3. Então, o ponto aonde o meu gráfico vai cortar o eixo das ordenadas é no ponto 0, 3, tá? É no 0 deitado e o 3 em pé. Então, aqui, ó, o gráfico dessa função aí, ele vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ele é crescente porque ele vem de baixo e vai para cima, né? Ele está crescendo. À medida que você vai aumentando os valores que você vai colocar no x, as respostas vão aumentando. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque no lugar do meu x, eu coloque 5. Aí eu faço 2 vezes 5. Eita, meu Deus, avacalhou aqui esse traço, né? Faço 2 vezes 5, que dá 10. Quer saber por que esse negócio não tá ficando? Aí eu faço 2 vezes 5, que dá 10. E depois eu somo com 3. Aí 2 mais 5 dá 10, com mais 3 dá 13. Né? O 5 dá 13. Se eu diminuir, se eu pegar o 4, 2 vezes 4 é 8, 8 com mais 3 dá 11. Então, se eu diminuir, a resposta está diminuindo. Se eu aumentar, 2 vezes 6 dá 12, com mais 3 dá 15. A resposta está aumentando. Então, à medida que eu aumento os números, para colocar no lugar do x, as respostas estão aumentando. Então, a gente diz que isso é uma função crescente. E à medida que eu vou diminuindo, os resultados também vão diminuindo, tá? Então, isso é uma função crescente. A reta, ela vai subir, ela vai vir de baixo e vai para cima, e ela vai passar em cima do 3, tá? Aí, esse ponto aqui onde ela passou é o ponto 0,3. 0 da reta deitada com 3 na reta em pé, tá? Aí, aqui tem alguns exemplos para a gente classificar as funções em crescente ou decrescente, tá? Então, para classificar em crescente ou decrescente, a gente tem que olhar quem é o a. Aí, aqui no meu caso, eu tenho o x. O a é o número que acompanha o x. Se o x estiver sozinho, então tem um 1 na frente dele. Então, o meu a é 1. 1 é um número que é maior do que 0, né? Porque ele é positivo, ele não tem sinal negativo. Se não tem sinal negativo, ele é maior do que 0. Então, se ele é maior do que 0, a função é crescente.
Aqui na letra B eu tenho menos x, né? Aí significa que o número que está acompanhando o x é o menos 1. Já que não tem ninguém escrito lá, é porque é 1. Aí como tem o sinal de menos, então fica menos 1. E menos 1, como é um número negativo, é um número menor do que 0. Então, se é menor do que 0, a função é decrescente. Aqui, o número que está acompanhando x é o 2. 2 é um número maior do que 0. Se ele é maior do que 0, função crescente. Aqui, o número que está acompanhando x é 1/5. 1/5, mesmo que seja fração, mas se ele não tem o sinal de menos, ele é um número maior do que 0. Então, se é maior do que 0, é função crescente. Então, para a gente saber se uma função é crescente ou decrescente, a gente só precisa olhar o valor de A. Quem é o A? Quem é o número que está acompanhando o x? Se é positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. E esses exemplos aqui é para a gente identificar qual é o ponto onde a minha reta vai passar cortando o eixo desordenadas, cortando o eixo x, o eixo y, perdão, a reta em pé. Tá? Para a gente saber qual é o ponto, a gente só precisa olhar o termo independente, olhar o termo que não tem letra. Então, aqui no primeiro exemplo, quem não tem letra é o menos 8. Aí, então, o ponto onde essa função vai cortar o eixo y é o ponto 0, menos 8. Aqui na letra B, o número que não tem letra é o menos 4. Qual é o ponto? 0, menos 4. Na letra C, quem não tem letra é o 6. Qual é o ponto? 0,6. E na letra D, quem não tem letra é o 2. Qual é o ponto? 0,2. Tá? Então, para identificar qual é o ponto onde a função corta o eixo y, é só pegar o termo independente. Aí, como ele é y, então quando a gente faz o par ordenado, ele fica por segundo, né? Porque lembre-se, na ordem é primeiro x, depois o y, tá? Então, se eu estou pegando o valor para cortar o eixo y, aí, Ângelo, valeu, sim? Se eu estou pegando o valor para cortar o eixo y, então esses números que a gente tem é o y, e aqui o x ficaria vazio. Aí, quando está vazio, a gente bota o 0, porque o 0 é para representar a ausência de um número, certo?